algumas semanas atrás que Jesus ele profetizou que Jerusalém seria sitiada, que exércitos a destruiriam e que não restariam na cidade pedra sobre pedra. Mas o fato é que Jesus, décadas antes, disse o que seria com aquela cidade por causa da dureza do coração dos habitantes que haviam nela, que habitavam nela. Você que deseja ser um cristão precisa ter sempre isso em mente. Ter em mente o perfeito conhecimento, a onisciência do Senhor Jesus Cristo. As coisas passadas, as presentes e as futuras, elas se encontram descobertas aos olhos dele. O autor de Provérbios nos diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem prestaremos contas. Hebreus capítulo 9. A recordação disso, gente, deve mexer conosco. Nós não podemos nos esquecer de que estamos diante de um Deus assim. A recordação de pecados da nossa juventude, de pecados da nossa adolescência, ou de tempos atrás da tua vida, né? Talvez você não esteja tão longe da juventude nem da adolescência, mas do tempo que você está vivendo. Você precisa se lembrar de que Cristo sabe tudo, Ele vê tudo e Ele guarda tudo. A nossa fraqueza no presente, ela às vezes traz para a gente um pouco de ansiedade. Esse é o outro lado da moeda. O pecado deve trazer um pouco de incômodo, mas as nossas fraquezas no presente, quando elas nos trazem ansiedade, medo diante de certas situações, o temor de certas provações que enfrentamos, ou provações futuras, perder meu emprego, e outras coisas que podem acontecer, estou doente, vou morrer, isso tudo pode desanimar o nosso coração. Mas gente, para mim é imensamente consolador lembrar e saber que Cristo sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Ele sabe dos meus pecados, isso me deixa preocupado, mas Ele também sabe dos meus temores, das minhas provações, dos meus medos. Ou seja, eu e você podemos confiar a Ele com segurança as coisas do passado, as coisas do presente e as coisas do futuro também. Conhece as suas lutas, as suas fraquezas, e saiba, Ele quer cuidar de você. Ele não quer te deixar sozinho, mas Ele espera que você esteja diante dele, diante de sua palavra. Daqui a pouco eu tenho. No que se referia aos dias do cerco da cidade de Jerusalém, quando ela seria destruída, Jesus afirmou: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Não é isso que está aí? Aqueles que estiverem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem no campo, não entrem nela. Vejam que Jesus sabia o que ia acontecer. Jesus alerta, Jesus fala assim: gente, percebam isso, prestem atenção nisso. Jesus não quer matar aquela gente. A justiça da ira divina virá naturalmente, não por causa da pura autossatisfação de Deus em fazer mal para alguém. Deus não se autossatisfaz destruindo ninguém, matando ninguém. Pelo contrário, Deus não tem prazer na morte, a Bíblia nos diz. A morte é consequência da gente mesmo, do nosso pecado, dos nossos erros, da estrutura em que vivemos hoje em dia, nossa vida espiritual e física. Aqueles que utilizam todos os recursos oferecidos por Deus, oração, a palavra, a fé e tudo mais, essas pessoas podem esperar confiantemente na proteção de Deus por elas. Ele disse, ainda falando sobre o cerco lá da cidade de Jerusalém, não é? Que teria que se cumprir essa vingança. E existe algo muito terrível nessa expressão que Jesus enviou. Ela demonstra que os pecados da nação judaica há muito tempo estavam sendo registrados nos livros de Deus. Faria muito bem se você guardasse essa lição de que o pensamento e a conduta das nações e das pessoas, ela está sendo observada por Deus. Ele vê e sabe de tudo. E um dia chegará por fim a hora da prestação de contas. Chegará com certeza a hora do acerto de contas.
Existe uma grande verdade nas Escrituras, lá em Eclesiastes 12, 14, eu quero ler para vocês. Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Você tem alguma dúvida sobre o conhecimento de Deus? Talvez os teus dias estejam no fim. Talvez não. Eu não sei. Nenhum de nós tem controle sobre sua própria vida. Quem é que tem controle sobre o dia que há de morrer? Por isso, nós precisamos nos curvar diante de Deus. Por isso, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Para que Deus nos perdoe de todos esses pecados que diante dele acumularam ira e justiça divina, porque Deus é justo. Ele não é um juiz corrupto que aceita suborno, cartão de crédito e mensalão. Ele é justo, e se você fez, você irá pagar. Jesus ele vai dizer: cairão no fio da espada, serão levados cativos para todas as nações, até que se complete o tempo dos gentios. Jerusalém será pisada por eles. O que aconteceu? Até 1948, quando a ONU decidiu que os judeus espalhados pelo mundo todo voltariam para aquela região ocupada meio por sírios, meio por palestinos, meio por jordanianos, meio por egípcios. Agora aquela faixa seria dos judeus. A profecia se cumpriu há menos de 100 anos. E ainda hoje, quem pisa Jerusalém? A maioria são gentios, não são judeus. Quem pisa Israel? A maioria são estrangeiros também, não são judeus. Há mais judeus na cidade de Nova York do que em qualquer cidade de Israel hoje. Meus irmãos, essa profecia ainda não se cumpriu completamente. Ele quer que você o receba de braços abertos, porque ele vai voltar. Quando Cristo voltar, até que Cristo volte, Jerusalém não será aquela cidade santa, aquele local de gozo para o povo de Deus. Cristo nos diz aqui que quando o tempo dos gentios se completarem, o que significa com isso? Quando todos aqueles que não são judeus, que Deus os escolheu, forem salvos, quando todos aqueles que são escolhidos por Deus forem salvos, então se completará o tempo dos gentios. Então Cristo virá outra vez. Um grande sinal de que o tempo dos gentios está se completando é a reunião de Israel de novo em sua terra. 1948 isso aconteceu. Desde quando? Desde 70 depois de Cristo, quando Tito cercou a cidade e destruiu tudo sobre pedra sobre pedra. De 70 a 1948. Estamos ou não nesses últimos dias? Temos ou não motivos para nos preocuparmos em vivermos mais para Deus do que para nós mesmos? Para nos arrependermos e buscarmos? Feliz é aquela pessoa que sabe que todas essas coisas estão acontecendo. Feliz é a pessoa que vive pela fé no Filho de Deus. Jesus ele falou grandes terremotos, coisas assombrosas, a gente viu há um mês atrás. Grandes epidemias, pandemias, a gente viu há um ano atrás. Grandes coisas no céu e na terra, matando milhares, destruições, guerras, viriam como um sinal de que nós deveríamos estar mais atentos, de que nossa vida não se resume a esse tempo, não se resume a essa carne fresca, que ainda dá para curtir um pouco da vida. A nossa vida é eterna. A perspectiva que nós temos que ter diante dos nossos olhos é a eternidade. Hoje é tempo de olhar para Deus. Hoje é tempo de você se arrepender dos seus pecados. Hoje é tempo de você se curvar diante de Cristo e pedir perdão pelos seus pecados. E é tempo de você converter o seu coração de si mesmo para Ele, para viver, para conhecê-lo melhor. Hoje é tempo dessa restauração.